Tudo começa quando Renata fala para Carlos que não sabe quem é a Bonita, mas diz que pode descobrir e pede ajuda dele para isso. Enquanto isso, o padre está tentando convencer Karina a voltar para casa, mas Ezequiel fala que Álvaro é um estúpido. Mas o padre defende ele dizendo que não é bem assim. E então Karina fala que não pode voltar porque Álvaro é violento. E o padre acha que ela está exagerando. E então Alzira fala para Karina mostrar as marcas em seu corpo para o padre não ter dúvidas. E então ela mostra e ele fica horrorizado. Na fazenda, Renata está sentada sozinha pensando em Jerônimo. E em seguida ele aparece escondido e vê ela lá, mas não se aproxima. No dia seguinte, Carlos fala para Jerônimo que Renata parece sincera, mas ele diz que ela é uma atriz. Mas Carlos garante que ela pediu uma foto de Rafael e que queria até procurar saber quem é a tal Bonita. Mas Jerônimo fala que ela é muito mentirosa e que sabe muito bem do que ele está falando. Augusto fala para Ezequiel mandar Karina ir embora de sua casa, mas ele fala que o doutor é um alcoólatra. Porém Augusto fala que não interessa e que isso é uma ordem. E depois muda de assunto e fala que Jerônimo e Renata vão comer lá, e Ezequiel diz que jamais imaginou isso, mas Augusto fala que o que interessa a ele é o que Renata pode encontrar ali, e então Aurora escuta e fica angustiada. E nesse meio tempo, Hermínia leva os lenços dos patrões para Karina refazer e garante que o trabalho não vai ser de graça, e Karina fala que precisa mesmo de dinheiro porque não vai voltar a morar com Álvaro. E prefere ir para o manicômio, porque ele acha que ela está louca. Por outro lado, Alzira está admirando as plantações, quando Álvaro chega dizendo que precisa beijar ela, mas Alzira manda ele se afastar, e ele garante que não fez nada contra a Karina, e que ela está inventando isso para se passar como vítima, e diz que jamais faria mal a uma mulher, e começa a beijar ela. Mas Alzira fala que não quer, e ele insiste dizendo que ela quer tanto quanto ele. Roberta fala ao telefone com Josefina, e ela conta que Adriana é a filha bastarda de Honório, e que a herança de Constanza e Honório não vai ser mais de Matias e nem do filho dela, e diz que agora elas precisam estar mais espertas do que nunca. Na fazenda, Renata chega na cozinha e encontra com Manuela preparando algumas coisas para ela levar à casa de Augusto. E então Matilde chega e fica olhando ela de cima a baixo. E Renata quer saber se está acontecendo algo, mas ela diz que não, e que só foi ver como ela está vestida para ir à casa de Augusto. Renata vai para a sala com Manuela, e então pede para Matilde pedir o carro para ela. E a chata pergunta se ela não vai esperar pelo marido, mas Renata diz que não, e então Matilde começa a querer se crescer para cima de Renata, e fala que só recebe ordens de seu patrão, e então Renata deixa claro que é dona da casa, e que se Matilde não estiver satisfeita que vai embora, e então pega suas coisas e sai. E Manuela fala que tem vontade de dar uma surra em Matilde de tão abusada que é. Matias chega para conversar com Roberta, e pergunta qual foi a decisão que ela tomou, e Roberta fala que vai naquele mesmo dia até a fazenda de Jerônimo, para contar a Renata que está esperando um filho do marido dela. Enquanto isso, Renata chega na casa de Augusto, e Aurora pergunta por Jerônimo. Mas ele diz que não sabe se ele vai porque está nos vinhedos, e então Augusto acha ótimo e chama ela para tomar um vinho e deixa Aurora de lado, que fica chorosa. Nos vinhedos, Jerônimo encontra com Matilde, e ele fala que vai para casa se arrumar para levar Renata à casa de Augusto, mas a fofoqueira fala que a esposa dele não está em casa, e que já se arrumou e colocou um vestido bem curto e já foi para a fazenda de Augusto. Matias pergunta se Roberta não se sente mal em destruir o casamento de Renata,
e ela fala que não pode pensar dessa forma e que seu filho precisa de um pai. Mas Matias fala que Renata e Jerônimo estão felizes e que ela não pode fazer isso, mas Roberta garante que vai até a fazenda para contar tudo, porque seu filho não vai ficar desamparado. E então, quando ela sai andando, leva um tropeço e cai no chão, e deixa Matias paralisado. Matilde chama por Alzira, que está no chão com Álvaro, e grita o nome dela incansavelmente. E então ele se esconde e Alzira atende Matilde, que conta que Ezequiel está esperando por ela na fazenda de Augusto. E então Alzira chama ela para irem andando. Enquanto dá tempo para Álvaro sair dali, Matias pede ajuda ao jardineiro para socorrer Roberta. E o homem fala que tem um hospital ali perto. E ele pede para chamar a ambulância. E em seguida liga para Gonçalo e fala que as coisas se complicaram, e que Roberta sofreu um acidente e vai levar ela para o hospital. Por outro lado, Jerônimo chega na fazenda de Augusto e quer saber por que Renata foi sem ele, e ela fala que não sabia se ele iria, e que também pode mudar de opinião, mas ele diz que ela é esposa dele. Mas Renata fala que não pode viver em função de um homem que não liga para ela, e diz que quer atitudes e não palavras. E então Jerônimo beija ela, e nisso Augusto e Aurora se aproximam e olham os dois. Carlos vai até a cozinha, e Matilde pergunta se Álvaro vai almoçar lá também, mas ele fala que não viu o doutor, e ela acha estranho e fala que o carro dele está lá. Mas quando chamou Alzira não o viu e eles ficam sem entender nada. Augusto chama Jerônimo, e ele fala que esqueceu de avisar Renata que iria demorar. Então fala que vai esperar alguém levar uma blusa limpa para ele, mas Aurora fala que ele poderia vestir uma de Augusto, mas Jerônimo recusa. E Augusto fala para ele não ser assim e pede para Aurora levar ele lá dentro para trocar de blusa e então Jerônimo vai com ela. Enquanto isso, Josefina quer saber o que Matias fez para Roberta se acidentar, mas Gonçalo fala para ela não pensar assim, e que primeiro eles precisam chegar lá para saber o que houve. E então Honório liga para o cunhado, mas ele fala que esse assunto se Roberta é prioridade dele no momento. E então Josefina agradece por ele não deixar ela sozinha nesse momento. No hospital, Roberta quer saber se seu bebê está bem, e o médico fala que não sabe, e que só uma ginecologista poderá dizer, e pede para fazer algumas perguntas para Matias, e quer saber se ele é marido de Roberta, mas ele diz que não, e que são irmãos. Na fazenda, Aurora vai pegar uma blusa para Jerônimo, e então traz e fala que vai ajudar ele a tirar a dele, mas Jerônimo fica meio sem jeito e tira a camisa e depois fala que vai até o banheiro se vestir, e Aurora fica com a outra camisa dele na mão. Lá fora, Augusto pergunta para Renata se está acontecendo algo entre ela e Jerônimo, e ela pergunta se ele conheceu Rafael, e Augusto diz que sim, e ela fala que ele e a tal Bonita que seria sua noiva são como fantasmas, e que impedem dela e Jerônimo serem felizes. Na Bonita, Lázaro pergunta a Hermínia o que Carina disse, e ela fala que está acontecendo algo bem complicado entre ela e o doutor, mas que Carina não quis contar, porém disse que ele está chamando ela de louca e quer colocá-la no manicômio. Enquanto isso, Augusto fala sobre vinhos para Aurora e seus convidados, e então comenta sobre a uva que dá nas terras de Rafael, e Aurora pergunta como ele conseguiu isso. E Jerônimo diz que não sabe e que não entende nada de vinhos, mas garante que vai estudar muito e ser um expert como Augusto, e ele diz que Jerônimo vai precisar se esforçar bastante, e ele diz que assim será. Por outro lado, Alzira procura por Ezequiel, e ele fala que chamou ela para dizer que Carina não pode mais ficar na casa deles por ordens de Augusto,
mas ela não aceita e não entende o porquê. E ele diz que também não sabe, mas não quer problemas com seu patrão, e fala que eles dois precisam arrumar uma forma de ajudar Karina. Augusto serve os convidados e Renata fala que acha que todos podem aprender sobre vinhedos e acha que Jerônimo vai se sair bem, mas Augusto fala que precisa mais do que dedicação e sim amor, porque as uvas são como uma mulher, que precisa ser cuidada com carinho para assim ela florescer. Então Renata adora essa comparação. Jerônimo concorda e diz que as mulheres têm o poder de mover o mundo, assim como uma que seu irmão se apaixonou e dedicou àquela fazenda, e em seguida eles brindam e uma banda entra tocando e cantando, e Renata acha maravilhoso. Em Cuernavaca, Josefina e Gonçalo chegam no hospital, e perguntam como Roberta está, e o médico diz que ela está bem, assim como o bebê, e conta que é um menino. E Roberta fica toda animada e fala para o pai que vai dar um neto para ele. E Matias, desconfiado, fala que não sabia que poderia descobrir tão cedo que é. E Josefina fala que é a mulher mais feliz do mundo. Na empresa, Daniel fala para Adriana que está surpreso que ela seja filha de Honório. E ela diz que também ficou. E então o rapaz pergunta como as coisas vão ser a partir de agora, já que ela é filha de um dos donos, e acha que ela nem vai mais falar com ele. Mas Adriana fala que nada vai mudar, e garante que segue sendo a mesma de sempre. Em outra sala, Branca se oferece para ir viajar com Honório a trabalho, mas ele diz que Gonçalo está fora da cidade. Porém ela fala para ele deixar Adriana e Daniel responsáveis por tudo, até porque eles não vão ficar muito tempo fora. E então Honório aceita e fala para ela pedir as passagens e a reserva do hotel. No centro, Constanza fala para César que vai para casa, porque Honório vai viajar a trabalho. E então ele fala que os dois poderiam sair juntos, e Constanza super aceita. E então Serena escuta e fica furiosa. Adriana fala para Honório ir viajar tranquilo porque ela toma conta das coisas, e se precisar fala com ele ou com Matias. Então ele fala que ela com certeza vai dar conta. Ela pergunta por Roberta e Matias, e Honório conta que já está tudo bem, mas manda ela ligar para ele. Porém Adriana fala que prefere esperar e o pai quer saber se está tudo bem entre eles. E Adriana fala que Matias segue apaixonado por Renata, mas que ela tem esperanças de que um dia ele a ame. Então Honório fala que a paixão é diferente do amor, e que Matias precisa descobrir o que realmente sente por Renata. Na fazenda, Renata e Augusto estão em uma cantoria sem fim, e Jerônimo já está de saco cheio. E então Aurora fala que vai ao banheiro. E em seguida Jerônimo fala para Renata que já está na hora de ir embora, mas ela não quer. Porém ele fala que eles vão sim. Mas ela fala que vai ficar, e Augusto garante que depois leva ela. E Jerônimo furioso manda ela decidir se vai com seu marido ou se vai ficar lá. Enquanto isso, Alzira conta para os amigos que Karina não vai poder dormir em sua casa, e quer saber se ela pode ficar com eles na Bonita. E Lázaro diz que com certeza, mas Matilde fala que ele precisa perguntar aos patrões, e Lázaro garante que vai fazer isso naquele mesmo momento, e sai para procurar por Carlos. De volta ao almoço, Renata decide ficar, e então Jerônimo vai embora. E Augusto fala que aquela é a casa dela, e que ela pode ficar o tempo que quiser. E então Renata agradece e fala que é muito bom ter um amigo por perto. Jerônimo vai saindo, quando Aurora pergunta se Renata não vai também. E ele diz que não porque ela está se divertindo com Augusto e eles dois estão sobrando. E então sai andando e Aurora grita para ele pegar a camisa, mas ele não escuta. No hospital, o médico fala que é
Melhor Roberta passar a noite lá. E então sai do quarto. E Josefina fala que Matias e Gonçalo podem voltar para casa porque ela vai ficar com Roberta. E então Gonçalo quer saber o porquê ela e Matias estavam discutindo. E Roberta conta que era por causa do pai do bebê. E Gonçalo pergunta quem é. E quando Roberta vai dizer, Matias se mete e fala que o filho é dele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.